Ainda hoje, acredito que certas coisas simplesmente não são para nós sabermos. Existem segredos que operam nos bastidores, em uma realidade paralela que só se revela quando a nossa pisca e se apaga. Para mim, esse momento foi um blackout que envolveu o bairro inteiro em uma terça-feira à noite, há alguns anos. Boa noite. Meu nome é Matias. Naquela época, eu e meus amigos, Beto e Té, passávamos a maior parte do tempo na rua. Vivíamos em um desses bairros planejados, onde as casas se parecem e, à noite, o silêncio é quase total. Era um lugar que parecia seguro, mas não havia muito o que fazer. Então, nossa diversão era pedalar até a exaustão, criando corridas para ver quem chegava primeiro ao fim do quarteirão. A luz não se foi de uma vez. As lâmpadas dos postes piscaram 2, 3 vezes com aquele zumbido de eletricidade falhando e depois se apagaram. Tudo ao mesmo tempo. Primeiro, a escuridão. Uma escuridão que cobriu as ruas, as casas, tudo. Em seguida, o silêncio. Foi então que notamos o tanto de ruído que preenche a vida sem que percebamos. O som das TVs, o motor da geladeira, o ar-condicionado. Tudo desapareceu. Só restou o som das nossas bicicletas. A corrente da minha, uma calóia antiga que precisava de óleo, parecia fazer um barulho ensurdecedor naquela quietude. Continuamos pedalando no escuro, mais por falta de opção do que por coragem. Não nos afastávamos muito da pracinha central, que servia de nosso ponto de referência. O lugar parecia deserto, como se todos os moradores tivessem se trancado em casa, aguardando a energia voltar. E foi nessa estranha calmaria, na escuridão, que Beto, que estava na frente, parou de repente e voltou rápido na nossa direção. Ele não precisou dizer nada. A maneira como ele olhava para o fim da rua já dizia tudo. Havia algo de errado lá. Beto parou a bicicleta derrapando, com o pneu arrastando no asfalto. Ele estava ofegante, não de cansaço, mas de um nervosismo, um misto de susto e adrenalina. "O que foi, cara?" Té perguntou, parando ao meu lado. Beto apenas apontou com a cabeça para a escuridão. "Tem uma casa lá no fim da rua que está toda iluminada. Deve ser gerador", eu disse, tentando parecer lógico. Falei mais para me convencer do que para convencer ele. A ideia de ir ao ponto mais escuro do bairro não me agradava nem um pouco. "Acho que não é gerador, Matias. A luz é diferente, amarelada, forte demais." Ele balançou a cabeça impaciente. "Vocês precisam ver. Vamos lá." Eu realmente não queria ir. A ideia de uma única casa brilhando no meio daquele breu me dava uma sensação ruim no estômago. Não era uma luz convidativa que trazia segurança, era o oposto. Era uma luz que se exibia, que parecia dizer: "Eu estou aqui, venham ver." Mas na nossa idade, a pressão do grupo é mais forte que o bom senso. Ficar sozinho na escuridão parecia pior do que ir junto ver o que era. Fomos devagar, quase sem pedalar, deixando as bicicletas irem no embalo. A cada metro, a sensação estranha aumentava. A rua ficava mais escura e a casa na esquina parecia um holofote. Era uma construção mais moderna que as outras, com linhas retas e grandes janelas quadradas. E era por essas janelas, sem cortinas, que a luz forte vazava e pintava o asfalto e o muro da frente com um brilho pálido. Paramos a uma distância segura. Não se via ninguém, nem dentro, nem fora. Nenhum carro na garagem. Parecia vazia. Ao lado, espremido entre a casa e o muro alto de um terreno vizinho, havia um beco, uma faixa de escuridão, ainda mais profunda, uma fenda na escuridão. Beto olhou para nós com aquele sorriso de canto de boca que ele sempre dava quando ia propor alguma besteira. Eu já sabia o que viria. Ninguém disse nada, mas sabíamos que era um desafio. Beto encostou a bicicleta no muro sem fazer barulho e fez um sinal para fazermos o mesmo. O beco era estreito e cheirava a umidade e mato velho.
As paredes altas dos dois lados pareciam nos engolir. Lá no fundo, a escuridão era total, mas no meio do caminho, bem debaixo de uma janela do segundo andar, o chão ficava claro por causa daquela luz amarelada e forte. Era ali que tínhamos que chegar. Avançamos em fila, eu por último. Ninguém tirou o celular. Com o bairro apagado, qualquer luz chamaria a atenção. O ar ali era mais frio, parado. Pisávamos com cuidado em galhos secos e lixo que estalavam sob os tênis. Foi então que vimos como entrar. Não era uma escada, eram apenas tábuas de madeira, meio podres, pregadas na parede lateral da casa, provavelmente de alguma obra que levavam até o muro baixo do quintal dos fundos. Era improvisado, mas claramente já tinha sido usado muitas vezes. Eu vou primeiro, Beto sussurrou e começou a subir. A madeira rangeu, mas aguentou. Té foi logo atrás. Eu fui o último, com o coração batendo na garganta. Cada degrau parecia que ia quebrar. Do outro lado, caímos em um quintal pequeno, com chão de cimento. A porta dos fundos que dava para a cozinha estava apenas encostada, não arrombada, só aberta, como se alguém tivesse saído com pressa e esquecido de trancar. Isso me deixou mais assustado. Era um convite. Beto empurrou a porta devagar. Entramos em silêncio absoluto. A casa, por dentro, era ainda mais estranha. A luz vinha toda do andar de cima, deixando o térreo na penumbra. Estávamos em uma sala ampla, mas quase vazia. Tinha um sofá encostado na parede, tão novo que parecia nunca ter sido usado. Uma mesinha de centro sem um único arranhão. E só. O resto era espaço vazio. Não havia quadros na parede, nem tapete, nem porta-retrato, nada que indicasse que alguém morava ali. O cheiro também era estranho. Não era cheiro de casa, de comida, de gente. Cheirava a poeira, um pouco de tinta fresca e cabos elétricos. Aquele cheiro meio queimado de aparelho eletrônico que ficou ligado por muito tempo. E um ronco grave e contínuo, abafado, vindo de algum lugar do fundo. Andamos pelo primeiro andar como se estivéssemos em um museu. Cada passo nosso ecoava no vazio. A cozinha tinha uma geladeira, um fogão e um micro-ondas, todos novos. Mas a bancada estava limpa, sem um prato, sem um copo. Era um cenário, uma casa de mentira montada às pressas. Para quê? Para quem? As perguntas não saíam da minha cabeça e nenhuma resposta fazia sentido. O medo que eu sentia não era de fantasma ou de monstro. Era um medo racional. O medo de ter esbarrado em algo que deveria ser um segredo. Té cutucou meu ombro e apontou para a escada que levava ao segundo andar. Era de lá que vinha a luz. E agora que estávamos no silêncio da casa, eu conseguia ouvir um zumbido baixo e constante vindo de lá de cima. O som de máquinas trabalhando. Beto, claro, já estava com o pé no primeiro degrau, olhando para nós e esperando. Ir embora agora parecia tão perigoso quanto continuar. Subimos a escada em um silêncio que chegava a doer o ouvido. A cada degrau, o zumbido eletrônico ficava mais nítido e um cheiro de fumaça de cigarro velha e guardada se misturava ao cheiro de plástico quente. A luz vinha de um quarto no fim do corredor, a única porta aberta. Beto foi na frente, como sempre, e espiou para dentro. Ele não entrou. Ele simplesmente travou no lugar, com a mão ainda apoiada no batente da porta. Té e eu chegamos logo atrás, e eu olhei por cima do ombro dele. O que eu vi não fez sentido de imediato. O quarto era o oposto completo do andar de baixo. Era sujo, caótico, vivido. Vários monitores de computador de tamanhos e modelos diferentes estavam espalhados por mesas improvisadas com cavaletes. O chão era um ninho de cabos pretos, grossos, misturados com bitucas de cigarro amassadas, embalagens de salgadinho e latas de guaraná vazias. 2 cinzeiros em cima da mesa transbordavam. Demorei alguns segundos para entender o que as telas mostravam. Eram imagens de câmeras. Dezenas de câmeras, mas não de lojas ou da rua.
Eram de quartos de dormir, salas, cozinhas, pessoas em suas próprias casas, vivendo suas vidas sem a menor ideia de que estavam sendo assistidas. Uma mulher de pijama escovando os dentes. Na frente do espelho, um cara de cueca pegando algo na geladeira, crianças brincando no tapete da sala. Eram cenas íntimas, banais, e isso tornava tudo tão nojento. A naturalidade delas, a certeza de que estavam sozinhas e seguras, sendo vigiadas por olhos que elas nem sabiam que existiam. Minha cabeça começou a girar. Meu estômago revirou. Era uma central de espionagem. Ali, no nosso bairro, meu olhar corria de uma tela para outra, sem conseguir parar, em uma mistura doentia de repulsa e fascínio. E foi aí que eu a vi, em uma tela menor no canto de uma das mesas, com a imagem meio granulada. Era Gabriela, uma garota que estudava na minha sala, morava algumas ruas abaixo da minha casa. Ela estava sentada na cama de pijama, com um livro no colo, iluminada apenas pela luz branca do celular ao lado. Parecia estar se concentrando na leitura, totalmente alheia. Naquele momento, tudo mudou. Não era mais sobre um segredo, sobre uma aventura que deu errado. Era sobre ela. Alguém que eu conhecia, que eu via todo dia na escola, estava ali exposta naquela tela imunda. O medo virou outra coisa, uma raiva impotente que me deixou sem ar. Enquanto eu estava paralisado, olhando para a imagem de Gabriela, meus olhos foram atraídos para um monitor maior, que ficava isolado dos outros. A imagem nele era diferente. Não era um cômodo de uma casa. Era um lugar cinza, vazio, iluminado por uma única lâmpada pendurada no teto. No centro, uma pessoa estava amarrada em uma cadeira. Na sua frente, uma mesa de jantar impecavelmente arrumada com pratos, talheres e uma taça. Sobre o prato, havia um objeto coberto por um pano escuro. A pessoa na cadeira estava imóvel, com a cabeça caída de lado. Eu não conseguia ver se era homem ou mulher. Só via o corpo ali, derrotado. Aquela imagem da pessoa amarrada na cadeira, aquilo acabou comigo. A curiosidade doentia se desfez e só sobrou o pavor. Eu me afastei das telas, recuando para o corredor. Té veio junto. O rosto dele estava pálido, sem cor. Beto, porém, parecia movido por uma força que eu não entendia. Ele não recuou. Ele foi mais fundo. Tem outra sala aqui. Ele chamou com a voz baixa e tensa, de uma porta nos fundos do quarto principal. Era um cômodo menor, quase um armário, com uma única mesa e um monitor solitário. Era um aparelho antigo de tubo, e a imagem que ele mostrava era em preto e branco, cheia de chiado. A câmera apontava para as costas de várias pessoas, sentadas em fileiras diante de outras telas, em uma sala que parecia não ter fim. Eram outros vigilantes, um monte deles. Ninguém se mexia. Era uma imagem parada, silenciosa, como uma fotografia estranha. Ficamos ali os três, olhando para aquela cena sem entender o que significava. Era outro nível. Aquilo era muito maior do que uma casa em um bairro apagado. Foi quando uma das figuras na tela se inclinou para o lado, como se estivesse falando com o colega. Depois, a pessoa da frente também se moveu. Eles estavam reagindo a alguma coisa. Um arrepio subiu pela minha nuca. Uma sensação instintiva de que algo estava errado. Por impulso, olhei para cima, para o canto do quartinho onde estávamos. E lá estava ela, uma pequena cúpula preta com uma lente minúscula apontada diretamente para nós. Uma câmera igual às que a gente via na transmissão. O ar sumiu dos meus pulmões. Nós não éramos os descobridores, nós éramos a descoberta. Meu olhar voltou para a tela no mesmo instante. Uma das figuras de costas começou a virar a cabeça lentamente na nossa direção. Ele estava olhando para a câmera dele e, através da câmera dele, estava olhando diretamente para nós. Foi nesse segundo que o alto-falante do monitor estalou pela primeira vez. Um som agudo, eletrônico, ecoou no quartinho e uma voz robótica, distorcida pelo chiado, disse uma única palavra: intrusão.
O homem na tela se jogou para a frente como se fosse arrancar a câmera e a imagem cortou. Ficou tudo preto, o pânico explodiu. A gente se atropelou para sair dali. Na confusão, Beto se desequilibrou e bateu com as costas em uma porta fina de madeira que se abriu com o impacto. Era um banheiro minúsculo e o que tinha lá dentro acabou com tudo. Caídos no chão de azulejo, um por cima do outro, estavam 2 homens. Um deles tinha o pescoço virado em um ângulo desumano, os olhos abertos e vidrados no teto. O outro estava caído sobre ele, e a parede atrás de sua cabeça estava manchada de escuro. Eles não pareciam ter sido mortos por um invasor. Pela posição dos corpos, parecia que tinham brigado, se matado ali dentro. Foi o fim. Não houve mais pensamento, nem plano. Foi só instinto. A gente correu. Corremos como se a casa inteira estivesse prestes a desabar. Descemos a escada aos tropeços. Té chegou a cair no último degrau, mas levantou num pulo. Passamos voando pela sala de mentira, chutamos a porta dos fundos e saltamos o muro sem nem pensar nas tábuas. Senti o tecido da minha calça rasgando no cimento, meu joelho ralando com força, mas a dor não registrou. Alcançamos as bicicletas e disparamos na escuridão, pedalando com toda a força que tínhamos, sem olhar para trás, nem por um segundo. O barulho das nossas respirações ofegantes era a única coisa que existia no mundo. Paramos de pedalar a quilômetros de distância, em uma rua escura de outro bairro, com os pulmões ardendo, sem fôlego. Ninguém falou nada por um bom tempo. Não havia o que dizer. Ficamos ali os 3, tremendo no escuro, até a luz dos postes voltar, piscando e depois se firmando, como se nada tivesse acontecido. O apagão tinha acabado. Na manhã seguinte, o sol nasceu, os carros passaram na rua. A vida continuou como se nada tivesse acontecido. Tudo parecia tão normal que o que ocorreu na noite anterior poderia ter sido um pesadelo coletivo, mas meu joelho ralado e minha calça rasgada provavam que foi real. Encontrei Té e Beto na pracinha. Ninguém tinha a energia de antes, o desafio, a adrenalina. Tudo isso tinha sido substituído por um medo quieto e pesado. Sabíamos que precisávamos voltar lá não para entrar, nunca mais, apenas para ver, para ter certeza. Fomos andando, fingindo naturalidade. Quando viramos a esquina da casa, nosso passo diminuiu. Não havia polícia, nem fita de isolamento, nada do que esperávamos. Em vez disso, 2 caminhonetes brancas, sem nenhuma identificação, estavam paradas na frente. Homens de camisa simples e calça jeans entravam e saíam da casa em um silêncio que mostrava que sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles não conversavam, apenas trabalhavam, carregando as coisas para dentro dos veículos. Vimos eles tirando caixas de papelão, monitores enrolados em cobertores e, por fim, os sacos. Eram sacos pretos, grandes, de um plástico grosso e brilhante. Não pareciam cheios de lixo comum. Tinham um peso, um formato que não era certo. Cada um era carregado por 2 homens que se esforçavam para movê-los. Ficamos escondidos atrás de um muro, apenas observando aquela limpeza metódica, apagar cada vestígio da noite anterior. Em menos de meia hora, eles terminaram, bateram as portas das caminhonetes e foram embora. A casa ficou lá, vazia e silenciosa sob a luz do dia, como se nada tivesse acontecido. As janelas abertas agora pareciam escuras e mortas. Isso aconteceu há 7 anos. Nunca contamos para ninguém. Gabriela, a garota da tela, mudou de cidade com a família uns 3 meses depois. Na época, ninguém achou estranho. Hoje, eu sei que foi só mais uma ponta solta que eles precisaram amarrar. Para a polícia, o que iríamos dizer? Que invadimos uma casa e vimos coisas que não devíamos. Eles nos achariam loucos ou cúmplices. E aqueles homens, eles não pareciam o tipo de gente que a gente denuncia. Pareciam o tipo de gente que faz você desaparecer. Até hoje, quando o tempo fecha e as luzes da rua piscam, meu estômago se revira do mesmo jeito.
Me tornei uma pessoa desconfiada. Noto cada câmera de segurança nos postes, cada cúpula preta no teto das lojas. Às vezes, vejo alguém mexendo no celular e imagino que a câmera está virada para mim. O medo daquela noite nunca foi embora, ele só se espalhou, virou parte de tudo. Eu sei que existem coisas acontecendo nos bastidores. No ano passado, vi uma daquelas caminhonetes brancas sem identificação, parada na esquina da minha rua. Ela ficou lá por 1 hora e depois sumiu. Foi o suficiente para eu não dormir por 1 semana. E a pior parte é saber que, na maioria das vezes, a gente só descobre quando a luz acaba. Antes de continuarmos, gostaria de compartilhar uma novidade com vocês. Para quem gosta do meu trabalho e quer ajudar o canal a continuar crescendo, agora está disponível o nosso clube de membros. Como forma de agradecer, vocês terão acesso a vídeos exclusivos que farei só para a área de membros, além de poderem assistir aos relatos novos com antecedência. Vocês também ganham um selo de fidelidade que aparece ao lado do seu nome. Se você sentir que pode e quer fazer parte, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Muito obrigado pelo carinho e apoio de sempre. Vocês são os melhores. Relato 2. Existem amizades que o tempo leva. A gente perde o contato, a vida segue e um dia aquela pessoa vira apenas uma boa lembrança. Mas o que ninguém te conta é que existem amigos que perdemos para sempre, mesmo que eles continuem vivos, respirando o mesmo ar que você. Foi o que aconteceu com Fabiano. Meu nome é Dante e essa história é de 13 anos atrás, quando a gente não tinha a menor noção da besteira que iríamos fazer. Naquela época, nós éramos inseparáveis, eu, David e Fabiano. Eu sempre fui o mais cético, o pé no chão do grupo. David era o cara da paz, que sempre tentava ver os dois lados. E Fabiano? Bem, Fabiano vivia com a cabeça em outro mundo. Ele era fascinado por qualquer história de assombração, qualquer lenda urbana e passava horas tentando me convencer de que existia algo além do que a gente podia ver. Para mim, era só conversa. Até o dia em que ele apareceu na minha casa com uma caixa de madeira debaixo do braço. O sorriso dele era o de quem tinha acabado de encontrar um tesouro. "E aí, tá preparado para mudar de ideia?" ele disse, colocando a caixa na mesa de centro da sala. A madeira era escura, com umas inscrições que eu não reconheci. David, que estava jogado no meu sofá, se ajeitou para olhar. "O que é isso, cara?" Fabiano abriu a tampa. Dentro, um tabuleiro de cor pálida com letras e números. Um Ouija de verdade, não é daqueles de loja de brinquedo. Eu soltei uma risada. "Pelo amor de Deus. Fabiano, não acredito que você gastou dinheiro com isso." "Não gastei." Ele respondeu com uma seriedade que não era comum nele. Era do meu avô. Ele dizia que funcionava, contava umas histórias estranhas. Dizia que nem sempre quem respondia era quem a gente chamava. E a gente vai testar em um lugar de verdade. A ideia dele era simples e, na minha cabeça de 15 anos, completamente idiota. Ir ao cemitério da cidade à noite e usar o tabuleiro lá. Dave ficou receoso, mas Fabiano tinha um jeito de nos convencer que era impressionante. E, para ser sincero, minha teimosia me fez ir junto. Eu queria, mais do que tudo, provar que ele estava errado. No dia seguinte, depois da aula, fomos comprar umas velas. Fabiano disse que precisavam ser brancas, 7 delas. Acabamos entrando em uma lojinha de artigos religiosos que ficava em uma rua mais antiga, perto do centro. O lugar era apertado, cheirava a uma mistura de incenso e parafina, com prateleiras que iam do chão ao teto, cheias de imagens, guias coloridas e potes com ervas. A dona, uma senhora de cabelo todo branco e olhar cansado, nos observava de trás do balcão. 7 velas brancas, por favor. David pediu, meio sem graça. A mulher pegou as velas, enrolou-as em um papel pardo e, antes de nos entregar, perguntou com uma voz quieta:
É para trabalho de escola? Eu senti David travar ao meu lado. Ele sempre foi um péssimo mentiroso. É isso mesmo? Ele respondeu rápido demais. A senhora nos encarou por um instante, um por um. O olhar dela pousou em mim por último. Sei, só tomem cuidado, meninos, ela disse, e o tom de voz dela mudou. Ficou mais grave. O portão do cemitério se abre para os dois lados. Tem coisa que entra, mas tem coisa que sai junto com quem vai embora. Eu só pensei que era mais uma história para assustar adolescentes. Agradeci, paguei e saí da loja sentindo o olhar dela nas minhas costas. Lá fora, o sol ainda batia forte e esqueci aquela sensação estranha no calor da tarde. O aviso dela não significou nada. Era só o começo do nosso maior erro. Esperamos a noite fechar de verdade, por volta das 11 horas, quando o movimento na rua do cemitério já tinha morrido. O muro era alto, com aquele acabamento de cimento pontudo que dificulta a escalada. David foi o primeiro, mais ágil. Eu fui depois e ajudei a puxar Fabiano, que parecia elétrico, ansioso demais para se preocupar com a altura. Lá dentro, a gente quase não ouvia o barulho da cidade. O lugar era um labirinto de ruas estreitas, ladeadas por túmulos de mármore e capelas pequenas. A luz da lua era fraca e a gente andava com cuidado para não tropeçar em alguma sepultura mais baixa. É aqui, Fabiano sussurrou, parando em frente a uma tumba antiga, meio isolada das outras. O mármore estava escuro, manchado pelo tempo, e a placa com o nome era quase ilegível. A gente se sentou no chão de pedra ao redor da lápide. Acendemos as 7 velas, e as chamas iluminavam só um pouco em volta da gente. Fabiano colocou o tabuleiro sobre a pedra fria. Colocamos os dedos no ponteiro. O silêncio era total. Fabiano começou. Tem algum espírito presente? Nada. O ponteiro de madeira continuou imóvel. Ele tentou de novo, a voz um pouco mais alta. Gostaríamos de nos comunicar. Silêncio. Eu já estava começando a sentir o tédio. Olhei para David, que encolhia os ombros, claramente desconfortável. Acho que eles estão dormindo, Fabiano, eu disse em tom de deboche. A provocação funcionou. O rosto dele se fechou. Ele me encarou e disse, sua vez então, já que você é o esperto. Eu respirei fundo, me sentindo um idiota por estar ali. Decidi acabar logo com aquilo. Me inclinei sobre o tabuleiro e perguntei em voz alta para todo o cemitério ouvir. Tem alguém aí que queira falar com a gente? A resposta não veio do tabuleiro, veio debaixo dele. Uma voz que eu juro que saiu de dentro do túmulo respondeu. Era um som baixo, arrastado, como cascalho rolando, e disse uma única palavra. Estou. Ninguém precisou dizer nada. Foi puro instinto. A gente nem pensou. Num segundo estávamos os 3 de pé, correndo sem nem olhar para trás. As velas caíram, o tabuleiro ficou. Nunca mais tivemos coragem de voltar para buscar. A única coisa que importava era chegar no muro. Eu pulei primeiro, caindo de mau jeito na calçada, ralando as mãos. David veio logo em seguida, a respiração cortada. Nós nos viramos esperando Fabiano. Ele não estava lá. Corremos de volta para o muro, sussurrando o nome dele desesperados. E então, nós o vimos caído na calçada, alguns metros adiante, inconsciente. A ambulância demorou uma eternidade para chegar. Naqueles minutos, David chorava baixo e eu tentava achar o pulso de Fabiano, com as mãos tremendo tanto que eu mal conseguia sentir a minha própria pele. Para os pais dele, para os médicos, a história foi a mesma. Uma brincadeira idiota de adolescente. A gente inventou que estávamos apostando quem pulava o muro mais rápido e que Fabiano tinha escorregado na hora de descer. Era isso ou contar o que ninguém acreditaria. Engoli a mentira a seco e foi horrível ter que sustentar aquilo. No hospital, o diagnóstico foi um alívio temporário. Concussão. Uma pancada forte na cabeça, mas sem fraturas, sem hemorragia interna.
O médico disse que ele ficaria bem, talvez com uma perda de memória do momento do acidente, o que para nós foi um alívio. Se ele não se lembrasse daquela voz, talvez tudo pudesse voltar ao normal. Ele ficou em observação por 2 dias. Quando fomos visitá-lo em casa, uma semana depois, eu esperava encontrar o mesmo Fabiano de sempre, talvez um pouco mais quieto, com um galo na testa. Mas a pessoa que nos recebeu na porta não era ele. Quer dizer, fisicamente era o mesmo rosto, o mesmo cabelo bagunçado, o mesmo corpo magro. Mas os olhos dele estavam diferentes, apagados como 2 lâmpadas fracas. Ele nos olhou sem o brilho de reconhecimento que eu conhecia desde que éramos crianças. "E aí, cara, a gente veio ver como você está", David disse, tentando forçar um sorriso. "Eu estou bem, entrem." A voz dele saiu sem emoção nenhuma. Nós entramos e sentamos no sofá da sala dele, o mesmo sofá onde a gente passava tardes inteiras jogando videogame. Fabiano sentou em uma poltrona de frente para nós, com as costas retas e as mãos apoiadas nos joelhos. Ele não se jogou no móvel como sempre fazia. Ele se posicionou. Ficamos em silêncio por um momento. Um silêncio constrangedor que nunca tinha existido entre nós. "E aí, se lembra de alguma coisa daquela noite?" Eu perguntei com o coração na boca. Ele piscou devagar. "Lembro de estar com vocês. Depois não lembro. Os médicos disseram que é normal." Eu e David nos olhamos. Era o que queríamos ouvir, mas de alguma forma não trouxe alívio. O jeito que ele falou, como se estivesse lendo um relatório médico, era frio. O Fabiano que eu conhecia teria feito uma piada, teria se chamado de burro, teria reclamado do hospital. Aquele ali só relatou um fato. David tentou de novo, buscando um terreno conhecido. A gente podia marcar de zerar aquele jogo novo no fim de semana na sua casa, igual antes. O Fabiano de verdade teria se animado, começaria a planejar na hora. Mas aquele garoto na poltrona só ficou nos olhando. Demorou uns segundos para responder. "Talvez." Foi tudo o que ele disse. Ficamos lá por uns 20 minutos que pareceram horas. Quando saímos, nem eu nem David falamos nada até virar a esquina. "Ele está estranho, né?" Eu disse finalmente. "Lógico que está, Dante." David respondeu. "O cara bateu a cabeça com força. Dá um tempo para ele, vai passar." Mas eu sabia que não era isso. Não era o efeito de uma pancada. Era como se ele não estivesse mais ali dentro. Era como se tivessem tirado o nosso amigo de dentro daquele corpo e deixado só a casca para trás, funcionando no modo automático. Naquela noite no cemitério, a gente foi procurar por algo que não era deste mundo, e eu comecei a ter a terrível sensação de que alguma coisa tinha vindo embora com a gente, ou, pior, que a gente tinha deixado o nosso melhor amigo para trás. David estava certo sobre uma coisa. Eu precisava dar um tempo ao Fabiano, mas as semanas foram passando e a estranheza não só não passou, como se instalou de vez. Ele voltou para a escola, mas não era mais o mesmo. Não conversava, não fazia piada, não olhava nos olhos de ninguém. Andava pelos corredores como um fantasma, com os ombros curvados. Nos intervalos, ele simplesmente sentava em um banco e ficava olhando para o nada. A gente tentava puxar assunto, incluí-lo, mas as respostas eram sempre curtas, monossilábicas. O brilho tinha sumido, e então as coisas começaram a acontecer na minha casa. A primeira vez foi em uma terça-feira à noite. Eu estava na sala, tentando me concentrar em um trabalho de história, quando senti um cheiro de umidade, de terra molhada e mofo, como o de uma casa que ficou fechada por anos. Era forte, vindo do meio da sala e não fazia sentido nenhum. A casa estava limpa, as janelas abertas. Eu levantei, procurei a origem do cheiro e não encontrei nada. Ele simplesmente desapareceu como veio. Na noite seguinte, eu acordei de madrugada com um barulho, um som baixo, repetitivo. Parecia um choro de criança vindo de algum lugar dentro do meu próprio quarto. Sentei na cama, o coração a mil. O som parou.
Tentei me convencer de que era um sonho, de que eu tinha imaginado, mas eu estava bem acordado. A coisa ficou feia mesmo no sábado. Meus pais tinham saído para jantar e eu estava sozinho em casa assistindo a um filme qualquer. Eram quase 10 horas da noite. De repente, a imagem da TV sumiu, dando lugar a uma tela preta. A luz da sala piscou 1, 2 vezes e se apagou. Fiquei sentado no escuro, paralisado, e no silêncio da casa ouvi de novo o choro. Dessa vez não era no meu quarto, era na sala comigo. Vinha do canto mais escuro perto da cortina. Aos poucos, meus olhos se acostumaram com o escuro que vinha da janela, e eu a vi. Era uma menina. Parecia ter uns 7, 8 anos. Estava parada de costas para mim. O cabelo era escuro e comprido, e as roupas que ela usava pareciam antigas, um vestido simples e claro. Mas o mais estranho era que as bordas da roupa e do cabelo dela se moviam lentamente, ondulando, como se ela estivesse debaixo d'água. O choro dela era um som fino, triste, e então, sem se virar, o choro começou a mudar. Foi se transformando em uma risada. Uma risadinha baixa, infantil, mas que não tinha nada de alegre. Era fria. A voz que ouvimos no túmulo não parecia de uma criança, mas aquele choro era inconfundível. Naquele instante, tive a certeza de que o que estava ali era algo que apenas usava a forma de uma menina. Eu não gritei. O som não saiu. Eu simplesmente me levantei de uma vez. Tropecei nas minhas próprias pernas e corri para o meu quarto, batendo a porta e girando a chave. Encostado na madeira ofegante, peguei meu celular. A primeira coisa que fiz foi ligar para David. Ele atendeu no segundo toque. Dante, que foi, cara? Você está ofegante? David, tem alguém na minha casa. Eu sussurrei, a voz falhando. O quê? Seus pais? Não, uma menina. Eu vi. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio pesado que durou uns 5 segundos. Quando David falou de novo, a voz dele saiu baixinha. Quase não deu para ouvir. Dante, como ela era? O que você quer dizer? Era uma menina pequena com um vestido. Ele me interrompeu. O vestido, ele parecia flutuar como se ela estivesse na água. Eu senti meu estômago afundar. Como? Como você sabe? A resposta dele demorou a vir, quebrada por uma respiração trêmula. Porque ela estava aqui no meu quarto, acabou de desaparecer. Aquela ligação mudou tudo. O medo deixou de ser uma coisa solitária e virou uma certeza compartilhada. Não estávamos loucos. Tinha mesmo alguma coisa com a gente, alguma coisa que nos seguiu para fora daquele cemitério. Depois daquela noite, as coisas nas nossas casas pioraram. Não eram mais só aparições, eram objetos pequenos que mudavam de lugar, portas de armário que a gente encontrava abertas, a sensação constante de ter alguém te observando do corredor. Eu ouvia sussurros, frases incompletas que pareciam vir de um rádio mal sintonizado, mas o rádio estava sempre desligado. David me contou que acordava com arranhões leves nos braços, finos, como se tivessem sido feitos com uma agulha. Não demorou nem uma semana para a gente chegar no nosso limite. A gente não dormia, não comia direito. Na escola, éramos 2 zumbis. Aquele terror silencioso e constante estava acabando com a gente. Foi quando David, com os olhos fundos e a voz trêmula, disse o que eu também já estava pensando. A gente precisa contar. A conversa mais difícil da minha vida foi com a minha mãe. Sentei com ela na cozinha em uma tarde de sábado e contei tudo. Do tabuleiro, do cemitério, da voz, do Fabiano, da menina. Eu esperava que ela brigasse, que me colocasse de castigo, que dissesse que eu estava inventando. Mas ela só me ouviu em silêncio. O rosto dela ficando mais e mais sério a cada palavra. Quando eu terminei, ela ficou me olhando por um longo tempo. Você não está mentindo, está? Não, mãe, eu juro. Ela respirou fundo. A primeira ligação dela não foi para um médico, foi para uma senhora.
uma conhecida da minha avó, que morava em um bairro vizinho e, segundo ela, entendia dessas coisas. 2 dias depois, essa mulher, chamada Dona Antônia, veio à minha casa. Era uma senhora simples de olhar penetrante. Ela não fez nenhum ritual. Só andou pelos cômodos, quieta, e depois sentou conosco na sala e ouviu a história toda de novo. Vocês não fecharam o que abriram, ela disse com uma calma assustadora. Brincaram em um lugar de dor e chamaram. Uma alma perdida ouviu. A alma do amigo de vocês ficou lá, e essa coisa ficou no lugar. Ela atormenta vocês porque o medo de ambos a alimenta e fortalece o laço com o que ela tomou. Ela nos deu umas pequenas pedras escuras para usarmos no bolso e um galho de arruda para colocar atrás da... Importa. Disse que ajudaria a afastar, mas que o principal era a nossa própria força, a nossa fé. Na semana seguinte, minha mãe também chamou um padre para benzer a casa. Ele andou por todos os cômodos, jogando água benta e recitando orações. A mãe de David fez a mesma coisa e por um tempo pareceu funcionar. A casa ficou mais leve, os barulhos pararam, os objetos não se moviam mais. A sensação de estar sendo vigiado diminuiu até quase desaparecer. Tivemos algumas semanas de uma paz frágil em que tentamos nos convencer de que tudo tinha acabado. Mas a gente sabia que não, porque a prova viva do nosso erro continuava lá. As nossas casas podiam estar limpas, mas Fabiano continuava o mesmo, vazio, distante, um eco de quem ele costumava ser. A gente tinha limpado os sintomas, mas a doença continuava ali e a gente via o rosto dela todos os dias na escola. 13 anos se passaram desde aquela noite. A gente cresceu, a escola acabou, a vida seguiu seu curso. David e eu até tentamos manter a amizade, mas havia uma sombra entre nós. Aquele trauma compartilhado não nos uniu, pelo contrário, criou uma barreira, um monte de coisas que a gente não conseguia falar. A gente se afastou naturalmente. Hoje, a gente se fala 1 ou 2 vezes por ano só para saber se está tudo bem. Nunca em todos esses anos tocamos no assunto do cemitério. Com os pais do Fabiano, a nossa versão oficial nunca mudou. Com o tempo, a presença na minha casa se tornou algo com que aprendi a conviver. Ela nunca desapareceu por completo. Virou uma coisa normal na minha vida. É um vulto que passa rápido no final do corredor. Um objeto que cai na cozinha sem explicação. Aquele cheiro de umidade que aparece nos dias mais secos. Eu não sinto mais pânico. Sinto um cansaço, uma resignação. Eu me acostumei. Acho que David também. O verdadeiro fantasma da nossa história, no entanto, não é a menina do vestido, é o Fabiano. A família dele se mudou da cidade uns 2 anos depois do incidente. A desculpa oficial foi uma oportunidade de emprego para o pai dele, mas todos nós sabíamos o motivo real. Eles estavam tentando fugir, tentando encontrar um lugar novo onde o filho deles pudesse talvez se reencontrar. Nossas visitas tinham se tornado cada vez mais raras e dolorosas. Não havia mais nada para conversar. O silêncio dele era um muro. A última vez que o vi, ele estava na varanda de casa, olhando a rua com o mesmo olhar vago e distante. Ele não me viu, ou se viu, não demonstrou. Às vezes, eu me pergunto, o que aconteceu com ele? Onde ele está agora? Mas no fundo, eu tenho medo da resposta. Tenho medo de descobrir que ele continua do mesmo jeito, uma casca vazia. Hoje eu entendo a verdade que a arrogância dos meus 15 anos não me permitia ver. O meu ceticismo, a minha necessidade de provar que eu estava certo, nos empurrou para aquele túmulo. Fomos procurar por uma assombração e, no processo, criamos a nossa própria. A gente não só abriu uma porta para algo assustador entrar, a gente deixou a alma do nosso melhor amigo para trás como pagamento. E essa é uma dívida que eu sei que vou carregar para o resto da vida. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Relato 3.
Existem memórias que são como ferramentas velhas guardadas em uma caixa. A gente só descobre que estão enferrujadas e sem corte quando tenta usar de novo. Foi o que aconteceu com a gente em 2018 por causa de uma ideia do meu pai. Meu nome é Matias. Naquele ano, meu pai Gilson decidiu que precisávamos conhecer o sítio onde ele cresceu. Não era mais da nossa família. Pertencia a um conhecido dele que usava o lugar umas 2 ou 3 vezes por ano, no máximo. Ele conversou com o dono, explicou a situação e o cara liberou a casa para passarmos um fim de semana de graça. Meu pai ficou feliz da vida, como se tivesse ganhado na loteria. Minha mãe, Cida, até tentou argumentar. Disse que era longe, que Adriana, minha irmã, só tinha 3 anos e ia sofrer com o calor, mas não teve jeito. Quando Gilson colocava uma coisa na cabeça, não havia quem tirasse. A viagem foi longa, saímos bem cedo, o ar ainda estava fresco, mas logo o sol começou a esquentar o carro de verdade. Meu pai não parava de falar. Apontava para morros, rios secos, árvores, e em tudo ele tinha uma história. Ali, Matias, ficava a venda do seu antenor. Ele disse apontando para um trecho de mato fechado. A gente comprava guaraná em garrafa de vidro e paçoca. Ele sorria. Mas eu percebia que o sorriso não chegava aos olhos. Parecia que ele estava recitando uma coisa decorada, mais para se convencer do que para nos convencer. Eu só concordava com a cabeça, olhando a paisagem monótona pela janela. Para mim, era só mato e poeira, mas para ele era como se cada pedaço daquele chão lembrasse ele de quem ele tinha sido. Depois de horas, o asfalto acabou. O carro começou a trepidar em uma estradinha de terra vermelha, tão estreita que os galhos das árvores arranhavam as janelas. A cada curva, eu sentia um aperto esquisito no estômago. Não era enjoo da viagem, era outra coisa, uma sensação de que a gente não estava indo para um lugar, mas voltando para um tempo que não era nosso. E meu pai no volante parecia cada vez mais um estranho, um homem feliz demais por fora e com alguma coisa muito quieta por dentro. Quando chegamos, meu pai desceu do carro e ficou uns segundos parado, só olhando. A casa era simples, com a tinta da parede já descascada em alguns pontos e janelas de madeira de um azul desbotado. Havia um terreiro de terra batida na frente e mais ao fundo algumas árvores de fruta. E um pouco afastada de tudo, solitária, uma figueira imensa. Era uma árvore grande demais para o lugar, escura, com galhos que pareciam braços retorcidos se espalhando em todas as direções. Gilson ficou ali quieto, com uma expressão que eu nunca tinha visto. Não era alegria nem tristeza, era reconhecimento. Como encontrar um conhecido de quem não se gosta, mas que se é obrigado a cumprimentar. Depois de um instante, ele piscou, forçou um sorriso e nos chamou para descer. Ele nos guiou pelo sítio, mostrando onde o avô dele amarrava os cavalos, o lugar onde ficava o poço antigo, agora coberto com uma placa de cimento. Ele falava sem parar, uma falação rápida sobre a infância dele, mas eu mal prestava atenção. Eu não conseguia parar de olhar para a figueira. Havia algo nela que me deixava desconfortável. Foi quando minha mãe me cutucou. Cadê a Adriana? Em volta e olhamos. Ela tinha se afastado um pouco e estava parada a uns 10 metros do tronco da figueira, bem debaixo da sombra dos galhos mais baixos. Ela estava de costas para nós, olhando para cima para a folhagem densa. Então, levantou a mãozinha e acenou. Minha mãe riu. Filha, tá dando oi para quem aí? Adriana se virou para nós com aquele jeitinho sério que criança pequena faz e apontou para a moça. A palavra mal tinha saído da boca dela e meu pai já estava se movendo. Ele não correu, mas andou com uma pressa controlada, dura. Pegou Adriana pela mão com uma força que eu achei desnecessária e a puxou de volta para perto da gente. O rosto dele estava fechado, os maxilares travados. Ele se ajoelhou na frente dela. Não é para chegar perto daquela árvore, ouviu? Ele disse com uma voz baixa e ríspida que fez minha irmã encolher os ombros. Fica aqui com a mamãe.
Ele se levantou e tentou voltar à conversa de antes, mas o clima bom da lembrança tinha acabado. O resto da tarde, ele não tirou os olhos da minha irmã, e de vez em quando eu o pegava olhando de relance para a figueira como quem vigia um inimigo. A gente almoçou ali mesmo na varanda, umas coisas que minha mãe tinha trazido de casa. A comida parecia sem gosto. Gilson fez a Adriana sentar no colo dele e não a deixou descer para nada. Qualquer tentativa dela de se mexer, e a mão dele a segurava com firmeza no lugar. O silêncio entre nós era desconfortável, só quebrado pelo barulho dos talheres e pelas frases que meu pai soltava de vez em quando, tentando soar normal. Essa varanda, lembro de ficar aqui com meu pai descascando laranja. Ele falava, mas olhava por cima do ombro na direção da figueira. Minha mãe, que até então estava quieta, resolveu intervir. Gilson, o que está acontecendo? Você mal falou comigo direito desde que chegamos. Se arrependeu de ter vindo? Ele demorou a responder, forçou uma risada que soou oca. Claro que não, Cida. É só a emoção de estar aqui de novo. Traz muita coisa de volta. Era uma desculpa ruim, e todos nós sabíamos. A emoção não era saudade. O clima estava pesado. À tarde, tentei conversar com ele. Pai, por que a Adriana não pode brincar perto daquela árvore? Tem cobra? Alguma coisa assim? Não é nada disso, Matias. É só que o chão ali é irregular. Não quero que ela tropece e se machuque. Fim de papo. O tom dele foi definitivo, cortante. Ele não estava me dando uma razão. Estava me dando uma ordem para não tocar mais no assunto. O sol começou a baixar e o sítio foi se transformando. As sombras se esticaram e a figueira parecia crescer, se agigantar contra a luz alaranjada do fim de tarde. Os sons dos bichos noturnos começaram, um zumbido constante que antes me pareceria tranquilo, mas que agora soava como um aviso. Assim que a primeira estrela apareceu, meu pai nos mandou para dentro. Ele não pediu, ele mandou. E então ele fez algo que me deixou com medo de verdade. Ele começou a fechar e trancar não só as portas, mas também as venezianas de madeira de todas as janelas, deixando a casa em um breu, quebrado apenas pela luz amarela e fraca de uma única lâmpada na sala. Lá fora, o ar estava abafado, mas agradável. Ele nos trancou ali dentro como se esperasse um ataque. Disse que sairíamos ao amanhecer. Ninguém dormiu direito, claro. O ar dentro da casa ficou pesado, quente. Meu celular não tinha serviço ali. No visor só aparecia sem serviço. A gente improvisou umas camas no chão da sala, todos no mesmo cômodo. Meu pai fez questão de que a Adriana ficasse deitada entre ele e minha mãe. Eu fiquei um pouco mais afastado, perto da parede, ouvindo os estalos da madeira velha e os meus próprios pensamentos que não paravam de girar em torno daquela árvore. Não sei que horas eram, talvez 2 ou 3 da manhã, quando acordei com sede. A casa estava em uma escuridão quase total, exceto por uma fresta de luar que entrava por uma das venezianas mal fechadas. Sentei no colchão com os olhos tentando se acostumar com a escuridão. E foi quando eu ouvi. Era um som baixo, quase imperceptível. O estalo metálico da tranca, seguido do arrasto da madeira, vinha da porta da frente. Eu travei, forcei a vista e vi que o lugar de Adriana, entre meus pais, estava vazio. Senti a garganta secar de pânico. Levantei devagar, sem fazer barulho, e lá estava ela, uma silhueta minúscula contra a porta, de pé em um banquinho que ficava ali no canto. Suas mãos pequenas se esticavam para alcançar a tramela de ferro. O clique que eu ouvi era ela tentando levantar o metal pesado. Meu primeiro instinto foi gritar, mas a voz não saiu. Cheguei mais perto, pisando na ponta dos pés. Adriana, sussurrei o mais baixo que consegui. O que você está fazendo? Ela não se virou. Continuou ali concentrada na sua tarefa, empurrando a tranca com um esforço tremendo para a idade dela. Adriana, volta para a cama agora, eu disse um pouco mais firme, esticando a mão para tocá-la. Foi aí que ela parou e respondeu, sem se virar para mim, com a voz sonolenta e
clara de uma criança que não vê maldade em nada. A moça está me chamando para brincar. Aquilo me deu um arrepio estranho. Que moça, filha? Não tem ninguém lá fora. Tem sim. Ela insistiu ainda de costas. Ela está cantando para mim. Vem, Matias. Ela disse que tem um balanço para a gente. O sussurro dela foi o suficiente. Antes que eu pudesse processar, um som atrás de mim me gelou, um rosnado baixo do meu pai, vindo do fundo da garganta. Ele se levantou do chão com uma velocidade impressionante. Ele passou por mim como um vulto, arrancou Adriana de cima do banco e a segurou contra o peito. Ele não olhou para ela. Ele olhava fixamente para a porta, com os olhos arregalados, como se pudesse ver através da madeira. Ele tremia, não de frio, mas de um pavor de verdade. Minha mãe acordou com o barulho, confusa. Gilson, o que foi? Meu pai não tirou os olhos da porta. A voz dele saiu trêmula, mas com uma urgência que não dava para discutir. Cida, levanta, pega as bolsas. A gente vai embora daqui agora. Minha mãe tentou argumentar, a voz ainda grogue. Gilson, você enlouqueceu. A gente não pode sair agora no meio da noite. É perigoso essa estrada. Mais perigoso é ficar, ele a cortou. Ela se calou, não pela ordem, mas porque viu nos olhos dele um pavor que nunca tinha visto ali. O tom de voz dele encerrou a discussão. Não era raiva. Era um medo que eu nunca tinha ouvido em um adulto, muito menos no meu pai. Era o tipo de medo que faz a gente só obedecer. O que veio depois foi uma correria silenciosa. A gente se moveu pela casa escura como ladrões, tropeçando nas coisas, pegando o que via pela frente. Ninguém acendeu outra luz. Jogamos tudo de qualquer jeito dentro das nossas bolsas. O barulho do zíper soava alto demais. Minha mãe tentava acalmar Adriana, que tinha começado a chorar baixinho, assustada com a nossa pressa. Meu pai foi até a porta e ficou parado com a mão na tranca esperando. Ele olhava para nós, apressando-nos com os olhos. Quando finalmente estávamos prontos, ele respirou fundo. Eu vou levar a Adriana para o carro. Assim que eu destravar as portas, vocês dois vêm atrás de mim com as bolsas. Não parem para nada, entenderam? A gente só balançou a cabeça. O som da tranca de ferro correndo foi como um tiro no silêncio. A porta se abriu e o ar da noite entrou frio. Meu pai saiu rápido, quase correndo com a Adriana no colo. Ouvi o clique das portas do carro destravando e então saímos, eu e minha mãe, carregando as bolsas de forma desajeitada. Enquanto corria, não ousei olhar para a figueira, mas senti a mancha escura dela no canto do olho, como um buraco na noite. Meu corpo todo estava focado em chegar até o carro, naquela caixa de metal que parecia o único lugar seguro do mundo. Entramos e batemos as portas. Gilson girou a chave na ignição e o motor protestou antes de pegar. Ele engatou a marcha e acelerou pela estradinha de terra, fazendo o carro sacudir violentamente. Os faróis criavam um túnel de luz na escuridão, e os galhos das árvores que passavam rente ao vidro pareciam querer nos agarrar. Ninguém falou nada durante todo o trajeto de terra. Minha mãe, no banco de trás, abraçava a Adriana, que finalmente tinha voltado a dormir. Meu pai mantinha os olhos fixos na estrada, as mãos tão apertadas no volante que os nós dos dedos estavam brancos. Eu olhava para a frente, mas a imagem da minha irmãzinha tentando abrir a porta não saía da minha cabeça, e a voz dela falando da moça que cantava ecoava nos meus ouvidos. A gente já estava na estrada principal há uns 20 minutos, sob a luz laranja dos postes, quando meu pai finalmente quebrou o silêncio. A voz dele saiu baixa, rouca, como se viesse de muito longe. Quando eu era criança, ele começou sem tirar os olhos do asfalto. Eu e meus irmãos, a gente via coisas naquele sítio. Minha mãe se inclinou para a frente esperando. Naquela figueira, ele continuou, e a palavra pareceu pesar na boca dele. A gente via uma mulher. Nem sempre era nítido. Às vezes era só uma mancha escura se mexendo com o vento, um vulto, mas ela estava sempre lá. E às vezes ela falava com a gente. Ele engoliu em seco. Era um sussurro bem baixinho.
chamava nosso nome, dizia para a gente chegar mais perto que queria mostrar uma coisa. No começo, a gente achou que era sonho, pesadelo, mas quando um contava para o outro, a gente via que todo mundo tinha ouvido a mesma coisa na mesma noite. Ele fez uma pausa e o barulho do motor do carro preencheu o vazio. Minha avó, a mãe da minha mãe, foi quem nos explicou. Ela disse que muito antes da casa existir, quando tudo aquilo era só mato, o pessoal de um vilarejo que havia por perto enforcou uma mulher naquela árvore. Acusaram ela de bruxaria, de fazer mal às crianças. Minha avó dizia que a alma dela ficou presa ali, amarga, e que de tempos em tempos ela chamava uma criança para perto para não ficar sozinha. Eu olhei para o banco de trás, para Adriana, dormindo com o rosto sereno. Aquilo me gelou dos pés à cabeça. Eu quis voltar lá, meu pai confessou, a voz falhando. Eu precisava. Achei que era só medo de criança, sabe? Uma história que a gente aumentou na cabeça. Uma parte de mim precisava provar que não era real para poder finalmente deixar aquilo para trás. Ele balançou a cabeça, um gesto de derrota. Assim que eu vi a Adriana acenando para a árvore, eu soube que não era. Eu soube que aquilo ainda estava lá, esperando. Nunca mais voltamos àquele sítio. Nunca mais. Tocamos nesse assunto. A vida seguiu e a memória daquela noite foi ficando para trás, como um pesadelo que a gente se esforça para esquecer. Adriana, felizmente, não se lembra de absolutamente nada. Para ela, foi só um passeio que acabou mais cedo. Pelo menos era o que eu pensava. Um dia, meses depois, eu estava no meu quarto e ouvi ela brincando no corredor. Ela estava com suas bonecas cantarolando uma melodia. Não era de nenhum desenho, nenhuma musiquinha de criança que eu conhecesse. Era uma melodia estranha, meio triste, com umas notas que não pareciam combinar. Fui até a porta. Que música é essa, pequena? Nunca ouvi. Ela me olhou, deu de ombros e voltou a ajeitar o cabelo de uma boneca. Não sei, é da moça da árvore. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão